E o tema deste culto, na qual está no cartaz, e todos foram cheios. Preste atenção em uma coisa, a palavra todos tem literalidade, isto é, sem acepção de pessoas. Só que para esse enchimento que todos recebem, existe uma condição essa que é viver e andar em conformidade com a vontade de Deus. Porque desde o princípio, esse mesmo Espírito que enche o homem da presença de Deus, ou da presença dele, é o mesmo Espírito que na criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, estava pairando sobre a face das águas. Enquanto ele pairava sobre a face das águas, a Bíblia diz que Deus fazia todas as coisas. Só que Deus, em sua soberania, para fazer tudo que existe, que há no mundo, mediante a todo o seu poder, eu imagino na minha concepção, que ele nem se moveu do trono, que do jeito que ele estava sentado, ele fez todas as coisas do nada, porque só Deus tem o poder de fazer tudo do nada. A ciência diz e afirma que não tem como fazer nada do nada, tem que ter uma matéria, mas Deus fez tudo do nada, e ele é o único que pode fazer todas as coisas do nada. E como eu disse para vocês, quando Deus começa a fazer os céus, terra, mar, Deus não se move, Deus não se movimenta. Só que Deus, mesmo sendo quem Ele é, Ele usa um método para fazer todas as coisas. E que método é esse que Deus usou? O poder da tua palavra. Pelo poder da palavra, Deus só dizia: haja, haja. Ele só falava haja, e o Espírito estava pairando sobre a face. Vale a pena eu lembrar que o Espírito é aquele que dá forma e molde. Mas enquanto Deus fazia todas as coisas, a Bíblia diz que no sexto dia de toda a sua criação, Deus decide fazer o homem, ou melhor dizendo, formar o homem. Só que Deus, para formar este ser humano, Ele não usou o método que Ele usou no princípio, o poder da tua palavra. Ele diz de outra maneira: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe que é uma palavra que tem pluralidade. Deus não estava sozinho, alguém estava com Deus. Esse alguém é o mesmo que Salomão escreve no capítulo 8, verso 30 em diante, a sabedoria. Mas preste atenção nisso daqui. Deus, quando Ele faz todas as coisas, Ele só diz haja. Só que quando chega no ser humano, Ele fala façamos. Eu imagino Deus se pondo de pé diante do teu trono, e toda a corte celestial, vendo o Criador, o soberano, o eterno, todo poderoso, dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando Ele faz este homem, a Bíblia diz em Gênesis 2, verso 7, que Ele usa uma matéria-prima para formar o mesmo, e esta matéria é, que todos nós sabemos, o pó da terra. Só que após Ele formar este homem, é perceptível que teve uma ligação direta de Deus com a formação do mesmo, porque Ele não usou o poder da palavra, mas Ele falou façamos, então teve que ter esforço físico. Eu imagino Deus formando o homem do pó da terra. Após Ele formar o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou fôlego em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E todos nós conhecemos a história que Deus deu tudo para o homem, deu jardim, deu toda a autoridade. Capítulo 1, verso 26, quando Ele forma o homem à sua imagem e à semelhança, Ele diz: e este domine
sobre as aves do céu, sobre o peixe do mar, sobre todo o gado e sobre toda a terra. Olha que vida mole que o homem tinha. Além de dominar sobre tudo, ele tinha poder sobre tudo. Só que mesmo todo esse poder e autoridade que foi outorgado pelo soberano ao homem, isso não foi o suficiente para o manter em fidelidade com Deus. Tanto que todos nós conhecemos a história no capítulo 3 de Gênesis. O homem, ele sofre um declínio espiritual. Após desobedecer a Deus, come do fruto da árvore, que não era para comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos os dias Deus vinha na viração do dia. Só que neste dia que o homem cai, peca, desobedece a ordem de Deus, a Bíblia diz que Deus veio: Adão, cadê você? Preste atenção numa coisa, o nosso Deus, ele é um Deus presciente, ele tem conhecimento do futuro. O nosso Deus é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tu acha que ele não sabia que Adão ia pecar? Tu acha que ele não sabia que Adão tinha pecado? Tu acha que ele não sabia onde Adão estava? Só que ele pergunta para Adão: Adão, cadê você? Sabe por que Deus faz essa pergunta para Adão? Porque Deus estava dando a mesma oportunidade que Ele está dando para pessoas aqui nessa noite. Que oportunidade é essa? Se confessar diante dEle que pecou, que errou, que falhou, para tu receber misericórdia do Senhor e o perdão do seu pecado. Só que tem gente que prefere ficar escondido por detrás dos bastidores. Mas permita-me dizer uma verdade. Eu sei que muitas vezes, se pecarmos, ou quando pecamos, é difícil confessar, mas é melhor tu confessar, é melhor deixar aparecer, se for preciso, até um escândalo, do que você perder a sua salvação, porque aquele que se confessa diante do Senhor, alcança misericórdia. Só que entenda uma coisa, e preste atenção nisso daqui, Deus podia muito bem destruir de vez a raça humana, mas Deus não optou por fazer isso. Só que Deus deu uma sentença para o homem: a partir de hoje, tu vai comer do suor do teu rosto. A moleza, a facilidade, acabou, foi lá no jardim. Só que na atualidade tem se pregado um evangelho falso e mentiroso, que Jesus é apresentado como que ele fosse o gênio da lâmpada mágica, que ele vai resolver todos os seus problemas. Ele não prometeu isso para ninguém. A promessa é salvação, libertação, transformação, que ele vai te tornar você bem sucedido. Tu não corre atrás e trabalha não para você ver se tu será bem sucedido. Hoje nós passamos por que passamos por causa da sentença do próprio Deus lá no princípio. Tu já prestou atenção em uma coisa? Todas as vezes que Deus dá um pouquinho de bonança para nós, isto é, calmaria, nós oramos menos, buscamos menos, se prostramos menos. Mas quando estamos no estreito, que as coisas começam a apertar, é o momento que nós mais se prostramos e choramos: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me tira eu dessa situação. Então preste atenção e não se escandaliza no que eu vou dizer para você, e pasme, Deus jamais vai colocar você na bonança, conhecendo o teu coração, o teu íntimo, o seu futuro, sabendo que vai perder você na bonança. E é por isso que Ele prefere ver você chorando, clamando, passando por dificuldade, mas na total ciência e conhecimento que na dificuldade Ele não te perde, na dificuldade você não se perde, na dificuldade você continua adorando, na dificuldade você continua clamando a Ele, porque é necessário clamarmos e orarmos e buscarmos a Deus. Após a queda do homem, o pecado entra no planeta de tal maneira, corrompendo toda a humanidade. E o pecado é algo que fede diante das narinas de Deus. Aí chega um momento que a paciência de Deus se esgota com o homem. E Ele diz lá em Gênesis 6, verso 3: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carne. Daí então o Espírito de Deus, que no início estava pairando sobre a face das águas, ele volta para o céu. E vamos ver ao longo da Bíblia somente a expressão: e o Espírito de Deus se apossou.
e o Espírito de Deus dominou. Parece que naquele tempo o Espírito de Deus ficou limitado apenas para reis, sacerdotes e profetas. Só que entenda uma coisa: após a vinda de Jesus, ele vai rogar ao Pai, no capítulo 14 de João, verso 26 em diante: Pai, não deixe eles órfãos. Jesus ele pede ao Pai algo que Deus tinha feito. O Espírito retornou. Quando ele subisse para o Espírito vir habitar. E é necessário nós termos a presença do Espírito dentro de nós, porque é Ele que outorga sobre nós unção, poder, autoridade, para lidar com circunstâncias que vamos enfrentar à beira do caminho, para lidar com os confrontos que vai aparecer como oposição, para fazer a obra do Senhor por excelência, porque esse mesmo Espírito, até Jesus, que é Filho de Deus, precisou dele. Só que presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. No princípio o homem foi formado da matéria, pó da terra. Se é uma mistura de pó da terra, obviamente precisou de água, simbolizando a presença do Espírito. De pó da terra virou barro. E nós conhecemos muito bem que o barro é uma matéria usada pelo oleiro para fazer recipiente de vaso. É aí que vemos então o profeta Jeremias, no capítulo 18, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, e vemos a primeira expressão da Bíblia, num sentido metafórico, acerca de um vaso, simbolizando esse recipiente. Deus diz para Jeremias, como que era feito um vaso? No princípio tu era pó, tu era barro, agora tu é vaso. Independente do que tu seja, se tu está na presença, se tu não está na presença, você é vaso. Só que vaso, ele não foi feito para ficar vazio. Vaso, ele foi feito e formado para ser cheio de alguma coisa. Tem vasos de planta, tem vasos cheios de óleo, tem vasos cheios de água. Aí eu pergunto aqui nesta noite para você, que tipo de vaso que tu é? O que que tu tem carregado dentro desse recipiente que é você? Independente se tu é crente, se tu não é crente, o que tu tem carregado dentro desse recipiente, deste vaso? É então que vemos, após Jesus cumprir o seu sacrifício vicário, a missão que o Pai o confiou, ele retornar, ascender ao céu. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso de número 8, Jesus diz: daqui não muitos dias, vocês recebereis o poder do Espírito Santo de Deus. Só que entenda uma coisa, presta atenção nisso daqui. Na antiguidade o Espírito vinha, usava e retornava para o céu, mas no tempo da atualidade o Espírito desceu desde lá de Atos 2 e nunca mais voltou, só voltará para levar a igreja para encontrar com Jesus nas nuvens. Aí eu pergunto uma coisa para você: esse Espírito que desceu, que é chamado em João como o Espírito da verdade, ele desceu para habitar dentro desse recipiente, que somos nós, esse vaso aqui, de barro, formado pelo próprio Deus. Só que na atualidade, tem muitas pessoas que têm deixado esse Espírito derramar. Em que sentido, Diego? Quando nós fazemos o que não é agradável diante do Senhor. Foi dito aqui nesta noite pelo jovem que deu uma saudação. Será que lá fora estão olhando vocês como crente? Será que lá fora estão vendo vocês como servo de Deus? Porque nós, servos de Deus, temos que influenciar outras pessoas. Temos que ser vistos como referência, espelhos para outras pessoas que não servem ainda a Jesus. Só que na atualidade, meu irmão, tem virado uma bagunça na casa de Deus. Os vasos que eram vasos têm se quebrado na presença de Deus. E quando esse vaso se quebra, a presença do Espírito também vai embora, porque é derramada. Só que Deus, ele não descarta o vaso. Podemos ver a referência em Jeremias 18. Deus, ele ainda dá forma e um novo molde ao vaso. Só que entenda uma coisa: quando tu está na qualidade de vaso hoje, tu tem a oportunidade, direito de escolha,
de viver em conformidade com a presença de Deus. Mas quando tu deixa esse vaso ser quebrado, pode ter certeza, o oleiro ele trata contigo pessoalmente. E eu já vou dizer uma verdade: você hoje está na condição de vaso. Permaneça em conformidade à vontade de Deus, porque se você se quebrar diante da presença dele, ele vai fazer conforme a vontade e o querer dele. E pode ter certeza, vai se cumprindo aquele ditado que muitos dizem por aí: se não vem pelo amor, tu vem pela dor. Meu irmão, tu está tendo a oportunidade hoje de estar na presença de Deus por amor, porque pela dor já diz: dor é sinal que dói, é sinal que fere, é sinal que machuca. Mas enquanto você não se quebrou, enquanto você está de pé diante da presença do Senhor, continue preservando esse recipiente que é você, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ou tu acha que tu veio aqui nessa casa para ser cheio dele? Tu já é vaso, desde lá de Jeremias, desde quando tu aceitou Jesus, desde quando em Atos 2 o Espírito desceu e batizou os discípulos e o encheu da presença do mesmo. Ninguém que está aqui nessa noite, isto é, que já estou na presença, veio para ser cheios. Vocês que estão aqui nesta noite, que estão na presença, vocês não veio para ser cheios. Vocês vieram aqui nesta noite porque vocês já são cheios da presença. Porque desde o início vocês são vaso. E todo vaso é depositado dentro dele a presença do Espírito. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19: não sabeis vós que é templo e morada do Espírito Santo? Morada diz respeito à habitação. Aonde habita o Espírito, o apóstolo Pedro escreveu que a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é você poder fazer o que era do mundo, mas não faz mais. Liberdade é você perder o pecado, mas você não faz mais. Liberdade é você estar corrompido, mas você não se corrompe mais. Isso sim que é liberdade, porque quem está lá fora faz o que faz, não tem liberdade, se encontram presos, cativos, sobre o domínio e a jurisdição de Satanás. Mas vocês que são vaso, que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, você pode pecar, mas você não peca, porque você tem liberdade e está cheio da presença. Você pode falhar, mas você não falha, porque você tem liberdade e está cheio da presença. Você pode fazer o que não é em conformidade com a vontade de Deus, mas você não faz, porque você já está cheio da presença de Deus. Só que entenda uma coisa: para obter esse enchimento, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tu lembra lá do capítulo 2 de Atos? Os discípulos esperou a promessa que Jesus disse para eles: daqui não muitos dias. Talvez a probabilidade era: será que virá? Será que vai vir mesmo? Devido ao cenário que eles enfrentavam. Só que presta atenção nisso daqui. Desde lá do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são cheios, eles não estavam falando da vida de ninguém, eles não estavam se envolvendo em conversa que não é para se envolver, eles não estavam conversando o que não é para falar, eles não estavam de maneira que não agrada a Deus, não, ele estava em conformidade com a vontade do Pai. Como, irmão Diego? Ele estava de prostrado, buscando, orando, em comunhão com outros irmãos. Só que na atualidade está tão feio que chega a dar vergonha, meu irmão. Dentro de muitas igrejas por aí, tem pessoas que não gostam do irmão, tem pessoas que não fazem com a cara do irmão, tem pessoas que não têm comunhão com o irmão, tem pessoas que nem orar não ora mais. Por quê? Porque não vive mais em conformidade com a vontade do Pai. Aí eu pergunto: como é que quer ser cheio assim? Porque para ser cheio da presença exige comunhão,
exige andar em conformidade, exige busca com a cara prostrada no pó, exige viver da maneira que Deus quer que nós vivemos. Não é dessa maneira liberal que o mundo por aí, eu digo o mundo porque a igreja, ela é imaculada, ela é santa, que o mundo diz por aí que tu pode estar dentro da casa do Senhor e viver de qualquer maneira, que Jesus, que não dá nada não, que Jesus quer só o coração. Irmão, se você reunir num lugar como esse, onde diz que tu pode fazer tudo, tu pode pecar, tu pode beber, tu pode fazer o que quiser, mas não pode pegar quando o pecado, esse lugar está vazio, não tem presença do Espírito, e você também se encontra vazio, continuando dentro de um lugar como esse. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, se você não vive assim, desta maneira que eu acabei de dizer para você, você é cheio da presença, você está cheio do Espírito, você tem a presença do Espírito Santo transbordando sobre você, e quando a presença do Espírito Santo transborda sobre a vida de alguém, pode ter certeza que algo vai acontecer, pode ter certeza que vidas serão restauradas, pode ter certeza que pessoas serão impactadas pelo poder da palavra, pode ter certeza que se o diabo se manifestar, ele terá que bater em retirada, por causa da presença do Espírito que habita dentro de você. Sinal de estar cheio da presença do Espírito não é movimento. Sinal de estar cheio da presença do Espírito não é pular. Isso é manifestação. Sinal de estar cheio da presença do Espírito não é rodar. Não é falar que prega mais, não é falar que louva mais. Isso não é um sinal evidente da presença do Espírito, não. Quer saber como você está cheio da presença do Espírito? A partir do momento que produz sobre a tua vida, através da pessoa do Espírito Santo, que foi lido aqui nessa noite, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Se você não tem nenhuma dessas qualidades, pode ter certeza, você não está cheio do Espírito, você está vazio da presença do mesmo. Mas hoje, se você entrou nesta casa e precisa acertar alguma coisa, precisa pedir, irmão, para novamente ser cheio dessa presença, Jesus te dá a oportunidade, te dá direito de ser cheio, porque Ele não faz acepção de pessoa, porque o Espírito não está limitado sobre a vida de ninguém. O Espírito Santo, como eu disse aqui no meio da mensagem, ele veio não para usar e voltar para o céu, ele veio para habitar dentro desse vaso que é você, que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vou ter que falar isso daqui. Aí tem muitos lugares que você vai por aí, que o camarada vem com a oportunidade como essa, sem nenhuma reverência a Deus, chega numa igreja linda como essa, cheia de pessoas bonitas igual vocês que estão me escutando, começa a gritar desta maneira assim: pega, pega, pega. Eu pergunto para você, você virou algum cachorro para pregar alguma coisa? Sabe o que é que se chama isso? Psicologia. A partir do momento que um pregador faz isso, ele está tentando mexer no seu emocional, entrar na tua mente, para você entrar num estado de emoção. Quando isso não dá jeito, sabe para que ele vai apelar? Para o engano. Começa a dizer: olha o anjo aí, olha o anjo passando aí. Entenda uma coisa, é só você estudar a Bíblia que você verá. Todas as vezes que vemos o anjo na Bíblia ser escrito a palavra anjo em manifestação, ou ele está em confronto, ou ele está entregando mensagem, ou ele está matando. Não tem anjo andando aqui não. O que tem no meio de vocês é a presença do Espírito Santo. É ele que faz o movimento, é ele que faz você falar em língua para os ouvintes. A presença do Espírito Santo, ela é inconfundível naquele que tem a presença dele habitando dentro de você. Aleluia, Deus. Presta atenção nisso aqui. O Espírito Santo, ele já habita em você. Quando você sente
aquela presença que dá vontade de pular, rodar, sapatear, não é porque Ele te encheu, não é porque Ele vai te encher, como eu disse para você no início, você já é cheio, só por você ser vaso, tu já é cheio. Só de você estar aqui hoje adorando, tu já é cheio. Só de você ter saído de casa, tu já é cheio. Só de você ter deixado de ir para outro lugar que não convém com a vontade de Deus, tu já é cheio da presença do Espírito de Deus. O que acontece na atualidade é manifestação do Espírito, é renovo da parte do Senhor. O que acontece na atualidade não é emocionalismo, mas quem está cheio, quem tem a presença habitando, não. O que acontece hoje é mover. O que acontece hoje na atualidade é presença do Espírito, trazendo um renovo sobre você. Só que entenda uma coisa, tu tem que saber distinguir quando é a presença do Espírito, quando é emocionalismo. E permita-me dizer uma verdade aqui para você ficar ciente. Um dia, eu também já fui enganado por aí, por muitas pessoas, dizendo tantas coisas que não convém, coisas antibíblicas, mas a partir de hoje você está sabendo que anjo não faz movimento no meio da igreja, anjo só aparece para entregar mensagem, para matar ou em confronto. Que esse negócio de pega, não é coisa que provém do Espírito, isso é psicologia para mexer com o seu emocionalismo. A presença do Espírito Santo, ela é manifesta na vida daquele que carrega ele dentro de você. Sinta a presença dele aí, ó. Sinta a presença dele aí, ó. Sinta a presença dele aí, ó. Labandore candarai, abandore candarai, amandore candarai. Isso é a presença do Espírito. Não precisa esse negócio de querer fazer movimento, não precisa esse negócio de querer mexer com o psicológico, não precisa desse negócio de provocar emocionalismo no povo, porque quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida de alguém, trazendo um renovo, um transbordo, pode ter certeza que ele não tira a consciência de ninguém. Tu está consciente, tu vai rodar no poder sabendo o que você está falando, tu vai falar em línguas estranhas sabendo o que você está falando, tu vai sentir a presença dele sabendo que você está sentindo ele, porque tu conhece ele e tem intimidade com ele. Só que eu vou ter que dizer isso daqui também, para todos aqueles que ainda não servem a Jesus, que está fora dos caminhos do Senhor. Foi lido aqui também nessa noite os frutos das carnes, e todos os frutos da carne é pecado, e todo o pecado da humanidade se resume em 1 João capítulo 2 verso 19, pois a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é do mundo, e tudo que é do mundo é oposto à vontade de Deus. Presta atenção nisso daqui. Quem vive na concupiscência da carne não anda em conformidade à vontade do Pai. Quem vive na concupiscência dos olhos não anda em conformidade com a vontade do Pai. Quem vive na prática da soberba da vida, o que é isso, Diego? Soberba da vida, a partir do momento que tu acha que tu é dono do teu próprio nariz, que tu acha que pode fazer o que tu bem entender, tu comete o pecado de soberba da vida. Tudo inicia pelas obras da carne. Só que hoje você entrou aqui hoje como um vaso quebrado, você que ainda não serve a Jesus. Só que por este motivo disso estar quebrado, se um copo como esse aqui, fazendo uma conjectura, cair no chão aqui agora, não serve para mais nada, ele é jogado fora. Se um vaso na olaria cair no chão, ele é quebrado, o oleiro refaz ele. Agora, o vaso que é você, mesmo quebrado, despedaçado, danificado, o oleiro divino, ele jamais abre mão de você. E é por isso que tu veio aqui hoje, afastado do caminho de Deus, tem endereço daqui.
É por isso que você veio aqui hoje e olhou para esses jovens que vieram aqui na frente, cheio da presença de Deus, pulando. Eu vou dizer uma verdade, porque eu tenho um discernimento para a glória de Deus. Talvez tu pense até que é emocionalismo, não é, isso é presença do Espírito. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus, e não tem coisa tão maravilhosa do que tu sentir a presença do Espírito. Pular, rodar, sapatear, falar em línguas estranhas, meu irmão, parece que tu não está aqui, está em outro planeta. Tão maravilhoso que é sentir essa presença. Talvez tu olha para o que o pecado que o mundo te oferece, é bom, é maravilhoso, mas eu te digo uma verdade para você, um dia eu tive lá também, e eu achava bom, maravilhoso, extraordinário, mas sabe qual é o sentimento que eu sinto hoje pelas coisas do mundo e a obra da carne? Nojo. Sabe por que eu sinto esse sentimento hoje? Porque este vaso não está mais quebrado, este vaso não está mais vazio, esse vaso está cheio da presença. Mas não fica olhando para mim desse jeito não, achando que Deus faz acepção de pessoa. Negativo. O mesmo Deus que encheu os apóstolos da presença do Espírito em Atos 2, que encheu os jovens que tu viu aqui pulando hoje, é o mesmo Deus que quer encher você, quer refazer você, transformar você em um vaso cheio da presença, para que esta presença venha jorrar sobre você, através de outras vidas que precisam também receber e reconhecer esta presença. Lá fora é bom, quando eu estava no mundo era, só que estar aqui dentro é muito melhor do que lá fora. O que tu sente lá fora é passageiro, alegria momentânea, mas quando o Espírito desce, é derramado dentro desse recipiente, pode ter certeza, irmão, a alegria não é passageira, a alegria não é momentânea, a alegria nunca mais se cessará, porque viveremos eternamente com Deus na eternidade, com uma alegria incomensurável, isso é sem medida. Aí eu pergunto para você, vai ficar até quando sentindo essa alegria falsa, que hoje tu sente alegria, amanhã tu sente tristeza, hoje tu está feliz, mas amanhã tu está desejando a tua morte? É a alegria que o mundo te oferece. Só que a alegria de Deus, ela quer habitar dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas para isso não depende dele. Como que os apóstolos fizeram para obter a presença? Estava orando, estava prostrado, estava em temor a Deus, porque tem muita gente, pastor, que diz por aí, vivendo numa vida podre, eu sou temente a Deus. É por isso que Oséias 4,6 já diz, meu povo perece por falta de conhecimento, ignorância. Temor ao Senhor não tem nada a ver com ter medo. Temor ao Senhor é prestar reverência e andar em conformidade à vontade de Deus. Você que está me ouvindo aqui hoje, que vive do jeito que eu acabei de mencionar aqui para vocês, na prática do mundão, tu não sente temor, então nem nunca sentiu temor. Tu sente é tremor, sabendo da consequência que sucederá por causa do pecado que você pratica, conhecendo a verdade, mesmo assim praticando o que não é verdade, o que é da mentira. Só que Deus te trouxe aqui hoje para ter um particular contigo. E se tu crê, tu pode ter certeza, se tu retorna hoje, Deus vai trazer um renovo. Deus vai derramar de volta essa presença. Deus vai trazer de volta esse sentimento prazeroso e maravilhoso que você sentia antes. E eu pergunto para você nesta noite, tu ouviu a palavra, tu lembra como era maravilhoso sentir a presença de Deus, ser transbordado pela presença do Espírito? Cadê você? Quer vir aqui na frente e dar um passo para Jesus? Eu te pergunto em nome do Pai. Quero aproveitar o momento, quero chamar todos os irmãos que desejam receber um renovo sobrenatural nesta noite. Renovo, irmão, não é ser cheio não, cheio tu já é. Renovo, renovo, renovo pela pessoa do Espírito. Vem aqui na frente que eu vou orar para você, que Deus vai derramar uma glória e vai renovar vasos aqui nesta noite.
Tem pessoas que não estão sentindo mais o renovo aqui dentro. Só que isso não é sinal de você não estar cheio. Talvez por ter parado de orar um pouco, de buscar um pouco, a manifestação não tem se manifestado da maneira que é para se manifestar. Só que Deus quer trazer um renovo hoje extraordinário sobre a tua vida. Vem aqui na frente em nome de Jesus, os jovens que querem receber um renovo da parte do Senhor, não da parte do pregador. O pregador não tem poder para nada. A única coisa que foi otorgada ao pregador é o dom para pregar, para profetizar, para ministrar. Mas renovo, isso aí já é papel do Espírito Santo de Deus e com você. Isso não é papel de pregador. É o Espírito Santo de Deus que traz um renovo. É o Espírito Santo de Deus que batiza quem não é batizado ainda. É o Espírito Santo de Deus que enche quem ainda não está cheio. É o Espírito Santo de Deus que faz você sentir essa mesma presença maravilhosa e prazerosa que eu estou sentindo aqui nesta noite e que meus irmãos em Cristo também sentem diariamente. Ele é bandarai, amando recandarai, alabandará candarai, ele é bandarai, ele é bandarai, amando recandarai, alabandarai. Faz-me esquecer das coisas Deus de poder e glória, ele é bandarai, amando recandarai. O teu perdão Alabandarai, amando recandarai, amando recandarai, feridas que me cura, restaura Senhor, a alegria. Eu quero neste momento, meu Deus, pedir ao Senhor na minha humildade e simplicidade, que só venha derramar e trazer sobre a vida daqueles que já estão cheios um renovo, Pai, um renovo. É um renovo, é um renovo. É um renovo, Senhor, um renovo, Pai. Um renovo da parte do Senhor, meu Deus. Deus, eu peço a Ti neste momento, Pai, no nome de Jesus, traga um renovo sobre a vida desses jovens agora. Ele bandarai, amando recandarai, abandou.